Olá, meu nome é Leandra Negreto, sou médica endocrinologista. Hoje eu estive aqui na SBEM para apresentar sobre a minha tese de doutorado, que se intitula Deficiência de Testosterona em Homens Hipertensos, Prevalência e Fatores Associados. O que a gente buscou nesse estudo? Na verdade, esse foi um estudo que foi a continuação do meu mestrado que eu iniciei em 2017. O estudo teve início em 2018. O que a gente buscou? Já sabe-se que a população geral de 40 a 69 anos, de 40 a 70 anos, tem uma prevalência de deficiência de testosterona em torno de 6 a 12% respectivamente. Esse foi a pedra fundamental, esse estudo, que é o Massachusetts Male Aging Study, foi a pedra fundamental através da qual eu tive a ideia de fazer o nosso estudo. O nosso estudo, em vez de olhar a população geral, ele focou na população especificamente hipertensa, tentando encontrar ali uma prevalência maior, imaginando que a hipertensão pudesse ser um fator associado ao desenvolvimento ou pelo menos a existência da deficiência do hormônio androgênico, que é a testosterona. O que a gente encontrou no nosso estudo? Esse estudo foi um estudo transversal, ou seja, não foi feito nenhum tipo de intervenção, em que a gente passava para o paciente um pedido de exame de testosterona total e fazia um questionário, que é o questionário ADAM. É uma ferramenta de triagem que eu perguntava para o indivíduo quais queixas ele poderia ter relacionadas à deficiência do hormônio. O questionário ADAM tem as suas limitações, mas o que eu quero que fique de mensagem para vocês? Quando desconfiar de deficiência androgênica, de deficiência de testosterona, quando o paciente tem queixas sexuais, essas são as queixas basicamente obrigatórias. Quais são elas? Diminuição da libido, diminuição da função erétil e diminuição do volume de ejacular. Associado a isso, o paciente pode ter queixas associadas à sua função cognitiva, sua concentração, atenção, questões relativas ao humor, sobretudo em relação ao humor deprimido. O paciente tem uma diminuição do seu vigor físico, da sua massa muscular, uma piora da composição do corporal com diminuição da massa muscular e aumento da massa de gordura. Relação a algumas queixas que ele não é capaz de te dizer especificamente, mas você, enquanto médico, pode buscar, é a anemia, a presença de anemia, diminuição da densidade mineral óssea. Então são esses os comemorativos do quadro clínico da deficiência androgênica. Tudo isso a gente tentou inferir ali do paciente, aferir, melhor dizendo, do paciente durante a condução do estudo. Quais foram os fatores associados que eu busquei na condução do trabalho? Se a deficiência do hormônio testosterona teria a ver com a idade do indivíduo, o tempo de diagnóstico de hipertensão arterial, o número de classe de antihipertensivos utilizados no tratamento do indivíduo, o índice de massa corporal, ou seja, o peso do paciente, a presença de queixas positivas de deficiência androgênica, presença de diabetes, de dislipidemia e de doença renal crônica, além da presença do antihipertensivo espironolactona, que bem sabemos tem uma função antiandrogênica. Diante de tudo isso que eu busquei, o que a gente notou? A prevalência de deficiência de testosterona foi mais do que o dobro da encontrada na população geral. A encontrada do nosso estudo foi de 26,8%. Quais foram as associações encontradas? Uma forte associação com o índice de massa corporal. Quanto maior o índice de massa corporal, menor a testosterona total. Sendo que o ganho de 1 kg por metro quadrado de IMC, ou seja, uma unidade de IMC, refletiu na queda de 8,79 nanogramas de testosterona total. Já o avanço na idade em um ano fez cair aproximadamente 3,5 nanogramas por decilitro de testosterona total. O ponto de corte para que a gente definisse em deficiência de testosterona foi o ponto de corte da Endocrine Society, da Associação Americana de Urologia. Porque diferente da diabetes e de outras doenças, que existe um ponto de corte aceito mundialmente, a deficiência de testosterona, infelizmente, não tem esse ponto. O ponto que nós adotamos, em concordância com essas referências mais robustas, foi de 300 nanogramas por decilitro. A gente não buscou exatamente hipogonadismo, que seria a deficiência de testosterona repetida e associada ao quadro clínico, mas sim a deficiência hormonal propriamente dita. O que a gente encontrou foram essas correlações. A gente também fez um segundo estudo a respeito das dificuldades de diagnosticar e de abordar esse tema numa população que faz acompanhamento na Liga de Hipertensão Arterial, onde o estudo foi conduzido, que é um centro
do SUS, né, da UFG, ligado ao Hospital das Clínicas, que presta assistência para indivíduos hipertensos. Então, uma das barreiras que a gente viu na condução do estudo e para que fosse abordado questões relativas à sexualidade do indivíduo foi a barreira de gênero, barreira cultural, social. Então, muitas vezes o paciente não compreendia com os termos médicos o que a gente exatamente queria passar para ele. Sendo mulher, existia ali muitas vezes um constrangimento, embora tudo fosse feito com todo critério e respeito. Existia uma dificuldade de logística, o paciente fazer o exame, voltar, aquele exame ser lido para ele, ser interpretado para ele. Engajamento de toda a equipe, tem que ter uma equipe muito engajada e muito ciente das repercussões que o hipogonadismo, que a deficiência de testosterona pode levar para o indivíduo em última análise. A desinformação, que hoje em dia é uma chaga, o quanto há desinformação, sobretudo vinculada na internet. Então, muitas vezes o paciente tem constrangimento de falar para o seu médico de confiança as suas queixas, mas na internet ele é desinformado. Então, tudo isso mostrando os vieses e as dificuldades de conduzir um estudo como o nosso, mas sobretudo na assistência dessa população. Quem tiver mais interesse, eu posso ceder também o artigo que deve ser publicado em breve. Para você que é homem, que está assistindo esse vídeo, quando que você deve ligar o alerta? Será que eu tenho deficiência de testosterona? Quando você tem alguma morbidade, né? Dificilmente um paciente totalmente rígido, saudável, vai cursar com deficiência de testosterona se ele não está acima do peso, se ele não é sedentário, enfim, que ele não tem bons hábitos. Mas caso ele passe a apresentar um prejuízo na sua saúde sexual, com diminuição do desejo, disfunção erétil, diminuição do volume de ejaculado, caso a sua atenção esteja comprometida, sua concentração, seu vigor físico, o humor esteja um pouco mais deprimido, tenha tido mais sonolência, mais fraqueza muscular, aumento da massa de gordura, sobretudo aqui na região abdominal, o paciente ganha ali uma gordurinha mais difícil de perder. Caso ele faça algum exame e veja que está com anemia, ou curse com osteoporose, osteopenia, que são alterações da mineralização óssea, enfim. Todos esses comemorativos que eu elenquei aqui, eles são sinais que podem estar presentes no quadro de deficiência de testosterona. Então, caso você tenha um ou mais deles, procure um médico endocrinologista para que ele possa fazer o rastreio, possa realmente fazer um questionário, buscar ativamente essas queixas, que talvez você não preencha todos os critérios, dose seus hormônios e veja ali a viabilidade, necessidade e segurança do seu tratamento, caso seja indicado.